Quanto tempo já o Mano tá no cargo, meu caro Marcos Bertoncello? Ele foi anunciado no dia 21 de abril, são 86 dias de trabalho, 16 partidas, 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 45,8% de aproveitamento. A última vez que eu vi o Grêmio jogar tão mal assim, mas tão mal assim... Léo, foi goleado contra o Cruzeiro no domingo. Mas teve uma coisinha, fez um gol, tentou criar uma coisinha ali. Contra o Alianza Lima, o Grêmio não criou nada. O Grêmio só não é pior que ele mesmo quando tinha o Quinteiros como técnico. Que o Grêmio do Quinteiros é o pior Grêmio que eu já vi na minha vida. Até porque o Quinteiros é o pior técnico da história do Grêmio. O Grêmio contra o Atlético Grau nesse mesmo estádio de hoje, e eu tava lá junto com o Felipe Duarte, a gente viu ao vivo, pra mim uma das piores atuações da história do Grêmio contra o Atlético Grau, que olha, sem dúvida, é constrangedor o time do Grau. Mas o de hoje que tu pensa que poderia ter melhorado, eu trouxe um técnico muito melhor que o Quinteiros, mas não acontece nada, o Grêmio entrou com medo contra o Alianza Lima, o Grêmio entrou todo recuado, e aí quando tentou fazer alguma coisa não tinha nada, porque o Mano empilhou jogadores na frente, ele bagunçou todo o time, não tinha esquema nenhum. A gente fora do área, o Diogo, a gente comentou, quando que treinou esse meio campo do Grêmio? Quando o Ronald, Alex Santana e Dodi jogaram juntos. O Monsalvo, o que ele é afinal no time do Grêmio? Tu não tem nada, e aí tu bagunçou ainda mais porque tu não tinha um outro centroavante no banco, tu tirou o único que tu tinha sem jogada alguma, então depois tu tinha o Pavon que jogando na posição dele já não joga nada, já não consegue entregar, vou corrigir para não consegue entregar, aí tu coloca ele de centroavante, tu coloca ele como referência, aí que não tem nada mesmo. É muito triste, o que a gente acaba vendo nas redes sociais, vendo no grupo de gremistas, é um bando de gente totalmente preocupada. Estamos todos felizes com a Arena, sim, mas preocupados com o que o Grêmio está jogando. E contra o Vasco vai ser uma outra guerra. E para passar contra o Alianza Lima vai ter que parir uma bigorna para poder avançar. Porque, olha, hoje tu não consegue imaginar que o Grêmio consiga vencer o Vasco e consiga passar do Alianza Lima. Diogo, não, a atuação onde é que se vê evolução no trabalho? Vamos falar bem sincero, onde é que tem evolução no trabalho do Mano Menezes? Não, nesses dois jogos... Vamos direto ao ponto. Nesses dois jogos, Cruzeiro e ontem, o Grêmio pareceu aquele time pós-Quinteiros, né? Em alguns jogos antes da parada, a gente podia, assim, com alguma força de vontade, porque o elenco do Grêmio é fraco mesmo, né? Ver algum benefício, alguns avanços, não sofria tanto, mas a gente dizia na parada que, em função do próprio Mano, que disse, olha, eu vou fazer o Grêmio melhorar após a parada. Ele colocou a sua credibilidade como treinador ali. E a amostragem desses dois jogos é uma amostragem muito ruim. Eu, assim, no jogo contra o Cruzeiro, estava na transmissão também, eu ainda fiz a vírgula, Lucianinho. Olha, é o Cruzeiro é líder do campeonato, tá bem, foi um atropelamento, né? Olha, podia ter perdido de uma outra maneira, né? O Cruzeiro finalizou 17 vezes. Hoje o Alianza Lima finalizou 23 e é o Alianza Lima. 23-8. Contra o Cruzeiro finalizou 17. O Grêmio jogou contra um time pior, limitadíssimo. O único jogador que o Alianza Lima tem é o Castillo, que é muito bom, aliás, né? Joga pela direita, pela esquerda, atrapalha a marcação. O Gorosito mandou ele se mexer para atrapalhar a marcação do Grêmio e conseguiu fazer isso. Aqui tem rapidamente um outro ponto, quando entrou o Gentili, que é um ponteiro, o Mano demorou a entender que tinha entrado um ponteiro na direita, aí o Castillo entrou na esquerda, mais o centroavante, o Grêmio acabou não conseguindo marcá-lo. Mas, pois bem, o fato é que aquela assim, virtude defensiva um pouquinho melhor que o Grêmio tinha obtido, como é que você vai defender se o Grêmio toma 4 do Cruzeiro e 2 do Alianza Lima? Eu acho que esses 2 de hoje, mais graves do que os 4 do Cruzeiro. O Cruzeiro, Caio Jorge é um baita centroavante. Eu tô contigo, o jogo agora, contra o Cruzeiro, o tomar Lima, 4 é ruim, é péssimo, mas time... é contra um time que tem bala na agulha. Com todo respeito ao Alianza Lima, Diogo, o Grêmio, não tem, né? O Grêmio terminou o jogo com Dodi, Ronald e Alex Santana, tomando de 2-0. Não podia um desses não ter entrado. O Alex Santana, por exemplo, para deixar o Ronald. Olha, um ponteiro pela direita, um ponteiro pela esquerda, um centroavante, um Monsalve, 2 volantes para tentar agredir, tentar fazer um gol, achar um gol, buscar um gol. Né? O Grêmio acabou jogando com o Pavon um pouco mais para a direita, terminar o jogo, né? O Amuso para a esquerda e ficou sem referência alguma na área. Com esse desenho, o Grêmio não agrediu em nenhum momento. Ficou facílima a vida do Alianza. Os 2 zagueiros ali não tinham quem marcar. De vez em quando, o Monsalve, que nunca foi centroavante, entrava na área. Então, assim, as soluções que o Mano pensou para tentar fazer o seu gol, elas deram absolutamente errado. Né? Elas não deram certo, não funcionaram. Estou dizendo aqui essa questão do André, porque eu disse durante a transmissão, não tiraria o André.
Não tiraria o André. Ele recebeu 2 bolas no primeiro tempo, numa ele deu uma finalização no começo do jogo e na outra ele fez uma parede, o Edenilson chutou errado e acabou não fazendo. O Grêmio não enfrentou um super adversário. Essa que é a questão que pesa mais contra o Mano, sabe? O Grêmio sofreu 23 finalizações de um adversário com severas limitações. Então, assim, sem Braithwaite, sabe? Sem o Kiki Oliveira, o Grêmio não podia sofrer tanto assim contra o adversário. O Grêmio não bateu a gol no segundo tempo. Não chutou a gol no segundo primeiro tempo. tempo. Essas 3 finalizações que aparecem na nossa live ali, das que o Grêmio teve, todas foram no primeiro tempo. O Mano falou. No segundo tempo, se tu tira o goleiro... Como é que é o nome do goleiro do Alianza Lima? Ninguém falou o nome dele? Viscara, o Debona. Eu não lembro do Debona, não falou praticamente. O goleiro, se tu tira o goleiro, era 2-0 o jogo, porque o Grêmio não ameaçou. Não ameaçou, Diogo. O segundo tempo foi padrão Quinteiros. Segundo tempo parecia o time do Quinteiros, um time que sofria a todo instante defensivamente e não agredia em nenhum momento. E as trocas que o Mano fez, elas pioraram o Grêmio, né? Porque quando saiu o André Silva, que eu sei que não é nenhuma maravilha, não estou dizendo que ele é a salvação. Desculpa, o André Henrique, perdão. O André Silva é o outro. O André Henrique não é uma salvação, claro que não. Estou falando assim de limitações do Grêmio, né? Mas, pô, tu tá perdendo de 2-0. Aí tu mantém 3 volantes no time e tira o centroavante para colocar 2 jogadores de movimentação, ficou fácil pro Alianza Lima. Aí o Grêmio não entrou na área mesmo. Quantos milhões custa a folha do Grêmio por mês de jogadores? Olha, eu acho que é 18 milhões a informação que a gente tem. Eu acho que é por aí, né? 18 milhões. Tu não pode montar um time tão limitado. Olha, assim, cara. Tu não pode ter um time que sofre, como já sofreu na temporada, e eu falei lá na abertura, São Raimundo, Atletique, CSA. O Grêmio tem fracassos durante o ano repetitivos. O Grêmio, ele se repete nos fracassos do ano. Contra o Alianza Lima pode virar? Até pode. Pode acontecer uma jornada épica, daqui a pouco uma arena onde o Grêmio está nesse processo de retomada do estádio, enfim, para... Né? O Alianza Lima é um time com muitas limitações. É comum. Não é nenhum absurdo o Grêmio fazer 2-0 no Alianza Lima. O Grêmio também é comum, né, Diogo? Ele está sendo o Grêmio está se mostrando assim durante todo 2025. A gente pega os números, Bertoncello só tem um rosário de números ali, que são todos negativos do Grêmio. Eu te pergunto de sopetão, Diogo Oliveira, não sendo bola nas costas, qual foi o jogo bom do Grêmio na temporada? Eu tenho que fazer um exercício, eu não lembro. Eu não lembro. Só para não te deixar sem resposta, um bom jogo do Grêmio do começo ao fim foi o jogo que o Grêmio ganhou do Juventude, Campeonato Brasileiro, 2-0, se não me engano. Agora, com o Mano Menezes. Gol dos Braithwaite do Kiki Oliveira. Esse o Grêmio dominou do começo ao fim. Mas o Juventude também está numa situação complicada. Mas esse o Grêmio dominou do começo ao fim. Um jogo. Quantos jogos o Grêmio tem na temporada, Bertoncello? Tem 37 jogos. Aí, depois a gente... alguma coisa está errada, depois a gente tem assim, olha, teve o jogo lá com o Bragantino, foi bem num tempo, no primeiro nem tanto, no segundo melhorou um pouco. Teve o próprio Grenal que reclamou do pênalti não dado. E ele o Grenal da Arena, que foi 1-1. Isso. Foi a estreia do Mano. Foi a estreia do Mano Menezes? Não era o Mano, era o... Não, mas o Mano James Freitas ainda. Mas ele tinha sido contratado ou não? Tava encaminhado. Com o James Freitas, o Grêmio empata no Grenal. Isso. Reclama de um pênalti não dado em cima do Aravena. Isso aí. E... Não, no Brasileiro? No Brasileirão. No Brasileiro. Que ali foi o jogo que o Grêmio jogou um pouco melhor. O Grêmio Seco Inteiros ali é um dos poucos jogos que o Grêmio ele acaba competindo, ele tenta, ele vai, ele reclama, ele poderia ter vencido, mas é muito pouco. É muito pouco. Mas isso, assim, o Grêmio a gente está pensando detalhes da temporada e não chega num consenso do jogo onde o Grêmio foi soberano em relação a todos os tipos de adversário que ele teve em 2025. Não, o elenco do Grêmio é um elenco com limitações, mas o Grêmio pode jogar um pouco melhor com esse elenco de jogadores, assim, o Vitória, o Alianza Lima tem um elenco melhor do que o Grêmio? Não tem, eu acho que não tem. O Alianza Lima tem 2 centroavantes veteraníssimos, e a gente com 41 anos, que outros tantos. Tendo que resolver. Né? Então, porque a gente tem que separar ali os momentos Quinteiros, Mano Menezes. O ruim deste jogo é que havia uma esperança de que, com a parada, com esse grupo de jogadores, o Grêmio, pelo menos, ele teria o seu Campeonato Brasileiro de Segurança, se fortaleceria um pouco. Só que a primeira amostragem desses 2 jogos, ela remete para que aquilo que a gente achava que podia ser um Grêmio melhor, não é 100%, porque o Grêmio foi muito mal nesses 2 jogos.